Bom, como nós já dissemos, o tema é um tema por demais conhecido de todos nós, sem dúvida alguma. Mas, por outro lado, é um tema que está em voga, que está dentro desse processo de transformação do qual o planeta Terra está vivendo. E isso mexe em profundidade o que ocorre nas famílias. Nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade, da humanidade. Ela tem a sua importância capital em tudo que ocorre a nós, sem exceção. Então, por isso que eu acho interessante nós repisarmos um pouco mais a respeito da família, e hoje nós vamos procurar desenvolver esse texto por inteiro, né? Porque como já é um assunto bastante falado e discutido em todas as casas de um modo geral, eu creio que o estudo de hoje vai ser apenas para dar uma pincelada no que nós já sabemos, né? E, como sempre fazemos, nas dúvidas vamos conversar, vamos trocar ideia e vamos ver se a gente chega a um denominador. Não é isso? Então vamos lá. A nossa casa, a nossa família, a moradia da nossa família é a primeira oficina de reconstrução segundo Allan Kardec. Já começa por aí, né? Então é uma oficina. E tomando como analogia, toda oficina tem transformação, tem desmanche, tem sujeira, tem gritaria, tem bagunçada, mas no final também tem organização. Né? Então, reconciliação. Oi? Reconciliação. Sim, principalmente. E é buscando exatamente dentro desse tom que Allan Kardec, através da espiritualidade, vai trabalhar a questão da família. Então a família reflete o ensinamento fundamental da doutrina espírita ao considerar que a família é por natureza um ambiente difícil e necessário. Por que difícil? Porque nós sabemos da complexidade que é lidar com as pessoas que estão ligadas a nós, de uma forma ou de outra, com entendimento, compreensão diferentes de nós, né? A família, toda família sem exceção, ela é muito heterogênea no seu pensar, no seu ideal, no seu caminhar. Por quê? Como nós sabemos, a família nada mais é do que um núcleo de espíritos em evolução que nós não sabemos, né? Não tem como nós avaliarmos em que nível esses espíritos se encontram para constituir aquela família encarnada. Então, dentro desse aspecto, de início, já dá para a gente sentir que realmente é difícil essa convivência, né? Contudo, é necessário. Não encontrou ainda uma outra fórmula que possa auxiliar o espírito encarnado a buscar esse desenvolvimento que não seja através da família. Por isso a preservação da família se tornou-se hoje fundamental. E a preservação da família, quando nós falamos, quando a espiritualidade nos traz, é dentro daqueles conceitos e princípios trabalhados por Jesus. Sim. Ao longo dos anos, né, tem melhorado até bastante, porque hoje a família, embora tenha um desempenho, mas tem muito mais afeto do que antigamente, né? Na minha época, por exemplo, a gente não conseguia abraçar pai e mãe. Aí você pensa nos avós, também parecia que não demonstravam amor. Hoje parece não, é mais fácil, né? Olha, nós sabemos que nós vivemos um momento de transformação, né? E a família também passa por esse momento de transformação. Só que, ao pensarmos na transformação,
ela muitas vezes dá um certo entendimento diferente para muitos. Então, o problema está exatamente como a gente vai analisar as famílias hoje, dentro de um contexto atual, né, com toda a tecnologia que nós temos, sem perdermos a nossa essência. Porque, com certeza, a família é o reflexo da humanidade, e a humanidade é aquilo que é a família. E se a humanidade está em evolução, se nós compararmos a 200, 300, 400 anos atrás, né, a família, obviamente, fez com que ela atingisse esse estado evolutivo. Mas acontece o seguinte, hoje nós estamos vivenciando uma época muito diferente do que nós tínhamos 30, 40, 50 anos atrás. Sim. E para a humanidade, né, o que representa esses 30, 40, 50 anos, eram séculos para poder atingir esse nível de desenvolvimento. Então, será que nós estamos plenamente ajustados de forma a conduzir a nossa família dentro desse progresso? Muito rápido, né? Foi muito rápido. Está sendo tudo muito rápido, né? Então vamos lá. Os espíritos superiores afirmam que a casa é a mais importante escola por ser um ambiente permanentemente de aprendizado e evolução para todos os espíritos daquela família. Ora, se é uma escola, é onde nós temos que passar para que a gente possa realmente nos educarmos. Quando nós referimos à educação, é de um aspecto geral. Essa educação se passa por todas as formas que nós conhecemos em relação ao espírito em desenvolvimento, né? Inclusive a própria instrução também, que não deve ficar restrito somente nas escolas tradicionais. Então, é sim uma escola onde os espíritos que estão encarnando aprendem com aqueles que já estão em posição, em condições de ensinar, que são os pais e os adultos. É isso? É no lar que se iniciam as lições de amor, paciência, tolerância, perdão, respeito e auxílio mútuo. Ou seja, é ali no lar que nós damos os primeiros passos para trabalharmos essas questões aqui nos céus. Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. E para que ele possa ter essa sensibilidade e trazer consigo as suas virtudes, é preciso que a gente possa lapidar naqueles que já vêm com a semente, para que possa ampliar essas virtudes, e naqueles que estão ainda obscurecidos, que a gente possa, no mínimo, estar plantando essas sementinhas, para que no futuro ele possa se expandir, crescer e desenvolver. Mas, em uma ou outra situação, o lar vai ser sempre o semeador dessas virtudes. Porque nós sabemos que trabalhar o amor é muito difícil. Porque quando nós trabalhamos o amor aqui, é aquele amor, não é o amor pessoal, é o amor impessoal. É o amor universal. É o amor que nós consideramos o outro como nosso verdadeiro irmão. E não aquele amor egoísta, aquele amor de posse, aquele amor de desejo, aquele amor que sufoca. E às vezes, muitas das vezes, quando a pessoa vai constituir uma família, né, um casamento, uma coisa assim, muitas das vezes ele se esquece que
da responsabilidade do casal. Muitas das vezes vem aquele filho inesperado, né, acidentalmente, espiritualmente não, porque tem que vir mesmo, né, mas eu digo assim, não tem aquele preparo. Sim. Aí começam as discussões, aí ele vai vivendo naquele ambiente e ele passa a conviver, isso que o senhor está falando aí, ao contrário, né? Aí não vai ter respeito, porque meus pais eles estão passando respeito para mim, né? Ele não vai estudar, porque meus pais não estudam, porque quer o dinheiro fácil. Eu também vou querer o dinheiro fácil. Então, quando um casal, quando tem um casamento bem estruturado e suporta todas essas dificuldades, passa esse exemplo, como um professor passa para os alunos ali, o respeito e tudo mais, é um caminho muito já bem pavimentado, que isso já começa. Agora, quando se tem essa estrutura ruim no início, a tendência é errada, porque eu conheço famílias que os filhos hoje são marginais, infelizmente, por responsabilidade dos pais, porque brigavam com palavras ofensas, né, horríveis, ele criou aquele clima pesado. Né? Existe os jovens, ou qualquer pessoa que for hoje constituir a família, ele tem que estar bem ciente de todas essas responsabilidades, sem dúvida alguma, que é muito importante, senão essa família com certeza vai ser desestruturada em si mesma. Paciência é uma coisa que a gente busca permanentemente e nem sempre a gente tem. Muitas vezes a gente tenta e acredita que já tem essa paciência e de repente desmorona, a gente vê que não tem essa paciência. Né? Tolerância é outro fator. O perdão então nem se fala. Né? Então são virtudes, são situações necessárias e fundamental a qualquer espírito. Agora nós estamos falando aqui de coisas básicas, fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do espírito. Nós não estamos falando nada aqui que não seja de conhecimento de todos nós. Então, por que dessa dificuldade? Me abraçarmos e, de uma forma natural e espontânea, a todo momento, termos isso em nós. Porque nós ainda somos por demais imperfeitos para termos, né, essas virtudes conosco. A maioria das vezes, os membros de uma mesma família são espíritos que compartilharam existências passadas com laços de afeição ou desavença. Né? E isso é muito natural. Né? Então, o que é minha família hoje? Muitas vezes, reminiscências de famílias passadas, dos quais os conflitos eram maiores. Nós não trabalhamos há pouco que está havendo uma evolução. Então isso equivale a dizer que a minha família anterior a essa era uma família, com certeza, de muitos conflitos. Né? De muitos conflitos. Sem dúvida alguma. Hoje eu trago essa situação que reflete na minha existência de hoje. São resíduos que permanecem ainda conosco. Mas e se dentro de uma família, por exemplo, tivesse os conflitos todos e eles vêm para resgatar, para tal, né, para ajustar as contas e não conseguir, de qualquer forma, não consegue, continua aquela confusão toda, coisa e tal, aí quando voltar vai ser as mesmas, pessoas. Possivelmente, até que as arestas sejam ajustadas, nós vamos continuar passando por essas situações. E nós vamos falar o porquê. Um pouquinho mais na frente eu vou falar o porquê. Não vai se livrar dessa. Né? Sim. Tem uma harmonia. Excelente. Sim, é uma família que já passaram por todos aqueles perrengues, que as situações anteriores, estão preparando para ser uma outra família, porque nós vamos comentar daqui a pouquinho também. É uma família, hein? Eles estão colhendo os frutos da comunidade. Sim, com certeza.
Com certeza, E vão passar por vários conflitos. Sim, já passaram por tudo isso. Tudo é tempo, Né? Já passaram por tudo isso. E vão se preparando para tornar-se, no futuro próximo, famílias missionárias. Se conseguir, pode pedir perdão agora que ameniza a vontade também. A reencarnação no mesmo núcleo familiar oferece a oportunidade de reparar erros do passado, fortalecer os laços positivos e aprender a amar apesar das diferenças. Por isso que é importante os estudos, a compreensão, O porque entendimento. muitas vezes aí você vai ter a paciência, você vai ter a tolerância, e você vai estar compreendendo aquele processo. Com certeza, sem dúvida. E à medida que as encarnações vão surgindo, e esse intercâmbio, né, de espíritos permanente, vai fazendo com que a gente vai assimilando aquilo aos poucos. É também neste ambiente familiar que surgem as oportunidades reais e propícias para as quitações de débitos de vidas passadas. Por quê? Quando nós encarnamos, nós temos também conosco as nossas expiações. Temos as provas e temos também as nossas expiações. Dentro de um contexto, nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que o pagamento das expiações são mais profundos do que as provas. As expiações machucam mais. Né? Todos nós passamos, sem exceção. As expiações, né, traz para nós a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos, mas também traz muitos sofrimentos. Através de convivência e da superação dos desafios, porque cada existência é um desafio novo para o espírito. Me corrija se eu estiver errado. E o que eu tenho percebido pela minha cabeça, meus estudos e os desafios não é na questão do conflito na hora, é a questão da gente dominar aquele defeito da nossa alma, por exemplo. Porque da mesma coisa que a gente tem as virtudes do amor, da compaixão, existem na gente, igual eu vejo, por exemplo, eu tenho uma tirania muito grande. E eu preciso dominar a minha tirania. E é isso que gera um conflito na família. Não é eu dominar, abrir um momento ali. É dominar a minha sombra da tirania. O problema maior em nós é dominarmos a nós próprios. É o mais difícil. Porque dominar os outros é fácil. Demais. Mas dominar nós próprios, isso é muito difícil. É muito complicado. Exige uma N situações, fatores, que faz com que essa situação crie um conflito interno em nós próprios. É muito difícil. Por isso que nós estamos aqui aprendendo a cada dia, né? A dinâmica familiar, com suas exigências e amplas responsabilidades, estimula o desenvolvimento do amor incondicional e da abnegação. Ou seja, no dia a dia da família, toda a estrutura familiar, tudo como nós trabalhamos ali, ela faz com que todas essas situações venham à tona para que a gente possa estar tentando resolver, né? Cuidar dos filhos, amparar os pais, tolerar os irmãos, são apenas alguns dos exemplos da dinâmica familiar, do que é a família, né? E às vezes nós achamos que somos o dono da verdade, né? Meu irmão tem que ser igual a mim. Não é, gente. Não é, gente. Cada um dando grau de evolução. E tudo isso exercita a capacidade de sair do próprio egoísmo e pensar no bem-estar do outro. Né? Então, tudo isso acontecendo, e a gente tem que nos posicionar de forma a auxiliar, ajudar o outro. Então, ser útil. Então, lá, né, na minha casa, por exemplo, hoje mesmo a minha irmã que mora em casa, a nossa irmã, ela para cima de mim, eu já tentei analisar isso várias vezes,
Para mim, quando ela bate na minha porta, ela abre, ela fala assim, aí, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem, graças a Deus. Aí ela fala, ainda bem que você está bem, ainda bem que tem alguém bem. Ela está sempre na lamúria, ela está sempre péssima. Ela puxa isso. Entendeu? É assim, essa daqui, hoje mesmo, não foi nem outro dia não, chegou na casa dela, ela estava ótima. Ela estava ótima, ela estava rindo, eu perguntei, é isso, a irmã reclamou com você? Nada. Você está igual eu e essa irmã. A sua irmã. Por que será, né? Nós vamos ver por quê. Nós vamos ver trabalhar isso. Vamos lá. Os conflitos familiares se derivam das imperfeições dos espíritos que a compõem. Simplesmente assim. As diferenças de caráter, as tendências negativas e os resquícios de orgulho, ganância e egoísmo têm sido, em sua maioria, as causas dos atritos e dos desentendimentos. Que é de várias vidas, né? Sem tirar e sem pôr. Tudo que nós podemos analisar de uma família são essas questões. Eu já cheguei até a pensar que eu fiz muito mal para ela. E hoje ela sabe jogar essas coisas. Com certeza. Nunca se sabe. Com certeza. Só tem outras, né? Não é agora. Não é agora não, mas em outras, com certeza. Em outras, não. Eu tento analisar toda a situação. Ou ela veio é bom assim, você ter esse ou pensamento. ela veio assim pra testar a Se sua você se ajudar, você tem que Mas por quê? Olha lá. Ou às vezes não é como você ia. Essas dificuldades são, na verdade, provas e expiações necessárias. Tipo, falando assim, eu já entendi as situações. No caso, poderia ser simplesmente a resignação. Ela. Seria a resignação. Bom, apesar dos desafios, a família é um ambiente necessário para a nossa evolução. Isso não tem como dar isso. É no caminho das relações familiares que aprendemos a lidar com as diferenças, a desenvolver a paciência, a praticar a caridade e a superar o egoísmo. Simples assim, né? Muito. Muito simples. E sem essa oficina de aprendizado constante, todo dia, toda hora, todo instante, que é o lar familiar, o progresso espiritual seria muito mais lento e árduo. A destruição dos laços da família seria um atraso da humanidade em seu aspecto moral e espiritual. Essa bondade Por isso, divina, ninguém vai nossa conseguir oportunidade. destruir a família. E tem que tentar mudar a gente, não. Devemos superar e vencer as dificuldades familiares, fortalecer os laços entre os membros, criando uma base sólida de compreensão e apoio mútuo. As provações enfrentadas em conjunto podem unir os corações e ensinar a importância da união e da solidariedade. Então, a família, em todos os aspectos, ela vai estar trabalhando, né, o que nós precisamos ter enquanto espírito, que é exatamente cultivar as virtudes. Engraçado, né, Teru? Deveríamos de dar muito valor nisso, né? Superar as dificuldades e a gente arruma uma problemada que Porque sabemos, confusão. Porque nós sabemos da dificuldade, realmente. Mas quando a gente tem esse conhecimento, fica mais fácil. Vamos ver aqui com o André Luiz, como que o André Luiz, Não tem né, trabalha essa situação. André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier, relata fatos interessantes sobre a reencarnação do Sugismundo. Isso aí nós vamos encontrar no Missionário da Luz, onde Adelino e Raquel, que é uma família, né, que vai receber o Sugismundo, e ele traz todo um trama de dificuldade que passam essa família para que ele possa reencarnar e trabalhar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, né? Ele tinha medo, né, de reencarnar na família. Oi? Ele tinha medo de reencarnar na família. E o pai dele, né? E o pai dele também tinha a sensibilidade do receio em função do atrito que houve entre os dois. Então, instintivamente, o pai também receava.
Entre a Terra e o Céu, obra também de André Luiz, oferece um panorama das complexas relações familiares sob a ótica da doutrina espírita, revelando as raízes espirituais de muitos conflitos e apontando para o amor e o perdão como ferramentas essenciais para a construção dos laços mais saudáveis da evolução espiritual. Então a gente vê André Luiz, nós vimos Allan Kardec no início da obra, trabalhando a questão da família, trabalhando a questão da reencarnação, e posteriormente Chico Xavier vem rematando e confirmando e ratificando a necessidade da família como uma célula de progresso e de crescimento para todos nós. E o perdão, Adenor, eu acho que igual que eu estou percebendo, eu preciso mais é perdoar a mim mesma neste momento do que eles, que eu que estou me... Porque considerando que você, né, consegue ainda, porque a gente pode tentar, deve tentar sempre buscar nos dominar. A gente não consegue dominar, nos conhecer. Né? Então, se tem necessidade de haver um domínio, é o domínio interior, que é o mais difícil. Porque você dominar as suas más inclinações, os seus defeitos, né, os seus desequilíbrios, é muito difícil. Porque eu vou chegar lá, vou falar com o Atenor isso, aquilo, mas se ele não concordar, ele vai ver, eu vou para quebrar. E aí, como é que a gente faz com a gente mesmo? Nossa. André Luiz traz narrativas como exemplo clássico, onde a doutrina espírita aborda a temática da reencarnação como sendo um processo de aprendizado e reparação planejado no plano espiritual por irmãos com essas habilidades. Aqui ele já vem trazendo uma questão muito importante, que é a questão do planejamento reencarnatório para que a gente possa trabalhar essas questões familiares. Então vamos ver como que trabalha essa questão. O tema com espíritos reencarnando em famílias específicas é amplamente abordado em diversas obras espíritas, especialmente naquelas que tratam de processos obsessivos, resgate espirituais, trazendo a importância do lar, a oficina, como centro de cura e evolução. Olha como que tanto Allan Kardec como agora Chico Xavier traz e reafirma a mesma observação. A cura passa pela família, pelo lar, pela oficina que Deus nos permitiu unirmos em busca desse crescimento e desse desenvolvimento. E se não curar, volta de novo na minha família? É uma roda. Ai, Jesus. Ele fica de lado. Ele só fica observando. Assim, aí eu vou casar, agora com aquele homem. Eu escolhi ele, eu fiz um plano em cima de casar com ele. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Jesus. Nós vamos ver isso Ele daqui. também vai casar com aquela. Lembra que ele também te escolheu, viu? Ele também vai casar com aquela. Senão você levou um gosto. Vamos ver. Assim, antes de reencarnar, através do planejamento reencarnatório, o espírito, com a ajuda de mentores espirituais, pode escolher ou ser direcionado a uma família que ofereça as condições necessárias para sobreviver. Então a coisa, mesmo no plano espiritual, no planejamento, não é uma coisa assim que acontece assim aleatória, não. Existem departamentos específicos com espíritos altamente responsáveis em conduzir esse processo referente ao planejamento reencarnatório. Tamanha é a sua importância na vida do ser encarnado, porque dependendo do seu planejamento reencarnatório, pode-se perder uma existência inteira. É um projeto,
É como um arquiteto, ao construir ou desenhar uma casa, fazendo de qualquer forma, ao construir, aquilo vai desmoronar. Se não tiver toda a ciência, toda a credibilidade, toda a técnica ali. E o planejamento reencarnatório não é diferente. É um projeto de vida, um projeto de existência. Por isso que no plano espiritual, esses irmãos são consagrados para poderem estar trabalhando nisso com convicção, com muito amor e com muito conhecimento. Não é qualquer um que vai poder estar trabalhando nisso, né? Isso envolve os pais com afinidades espirituais, buscando um ambiente de amor e compreensão, ou até mesmo desafios específicos que o ajudarão a superar suas dificuldades pregressas em razão das provas e expiações. Então, no planejamento, tudo isso será equacionado, né, como fatores de uma equação só, que é o que é melhor para o espírito que vai encarnar. O que é melhor para ele? Em que situações ele deve reencarnar para atender às suas necessidades enquanto espírito imperfeito que somos. Algumas famílias escolhidas são constituídas por espíritos com missões específicas a serem cumpridas em conjunto. Aquilo que eu te falei. Dependendo do grau de evolução da família, mais tarde ela pode tornar-se famílias missionárias, que têm por objetivo acolher esses irmãos com mais dificuldades para acelerar esse processo. Eu não sei se o raciocínio está bacana, mas pelo que eu posso perceber, você fazer uma família ficar no meio de um grau de paz, você tem que bloquear o estresse, o nervoso e deixar a sua inteligência fluir. Sim. E com ela você vai conseguir lapidar o espaço. O que você está aplicando aí é o amor e a instrução. E os espíritos trabalham isso. Amai-vos e instruí-vos. Porque com amor você consegue entender e superar todas as dificuldades. Com instrução, você vai adquirir os conhecimentos necessários, os ensinamentos necessários, para que você tenha a sua resposta e você possa trabalhar isso, não só em você principalmente, mas também no âmbito familiar. É isso aí mesmo. Algumas famílias escolhidas são constituídas por espíritos com missões específicas a serem cumpridas em conjunto. A chegada de um novo membro, como no caso do Sigismundo, pode fazer parte desse plano maior, visando o auxílio mútuo e a evolução de todos os envolvidos. Por quê? Como ninguém desce de paraquedas e cai em qualquer lugar, a exemplo do Sigismundo, ele veio com esse propósito. Já estava tudo afinado, tudo arrumado para que se processasse dessa forma. Famílias com forte base moral e espiritual, pelo seu preparo, pode se tornar um farol para os espíritos em sofrimento, oferecendo amparo, orientação e a oportunidade de se reerguerem. A chegada de um espírito como o Sigismundo pode estar ligada a essa dinâmica de auxílio com missão. Esse Sigismundo que você usa, ele é fictício? É alguma obra? É a obra de Chico Xavier. Vale a pena ler. Não, sim. Vale a pena ler, porque aqui ele relata isso, né, na obra dele, dando como exemplo, que é fictício, né? Mas que é o que acontece conosco e no plano espiritual. Em suas obras, Joana de Ângeles, agora já vimos Allan Kardec, vimos Chico Xavier, através de André Luiz, né? E agora vamos ver como se posiciona Joana de Ângeles em Valdo Franco. Frequentemente explora a dinâmica familiar, os desafios interpessoais e a necessidade de transformar o lar em um ambiente de compreensão, diálogo e amor. Oh, e é muito difícil, né? Diálogo e amor. E a gente é muita emoção.
Pra gente tem que dominar uma emoção, né, da gente pra conseguir isso. Tem que começar por nós próprios. É isso que eu vou fazer. Ela oferece valiosas reflexões sobre a natureza dos laços familiares. Um trabalho que vai além dos laços consanguíneos. Joana destaca a importância dos laços espirituais que unem as almas. Aqui, ela trabalha além dos laços consanguíneos. Nós falamos que muitas vezes o Espírito vem dentro de uma mesma família por um determinado tempo, até que ela possa se amadurecer, se transformar, e buscando novos horizontes, buscando novas famílias, aceitando novos membros, para que isso possa avançar e progredir, né? Onde, então, nós temos aqui laços espirituais, não mais laços consanguíneos, porque nós estamos muito acostumados a trabalhar só a nossa família, tudo para o meu, né? Para os demais, se sobrar. E ela que trabalha exatamente essa questão universal, do amor universal, né? Os desafios da convivência, onde aborda as dificuldades inerentes, as diferenças individuais e as imperfeições dos espíritos em processo de evolução. Então, quando se propõe a trabalhar e aceitar espíritos difíceis, evidentemente, o conflito vai ser muito maior. Porque uma coisa nós trabalharmos aqui, né? Nesse ambiente, nessa sala, conversando teoricamente sobre isso. Quando cai lá na vida prática, na vida, na família, e começa esses desencontros, esses desafios, a gente vê o quanto que é difícil você sair da teoria e ir para a prática. É o que acontece conosco. Eu tentava abrir os olhos da minha irmã, conversar com ela, debater, explicar e tal. Chegou um tempo que agora eu não faço mais isso, eu fico só escutando. E abre os seus olhos. Porque para você entender, compreender e contornar a situação, vai ser mais fácil do que com ela. Ah, sim. Mas então a tática é essa mesmo, né? É. Ficar eu tiro na minha mente, assim, sabe? Eu fico me imaginando. Eu fico pensando como trabalhar isso. É, tem que desligar a televisão, se tiver televisão baixa, não pode. Eu não posso levantar para nada, eu tenho que sentar e ela fica lá, despejando aquilo tudo em mim. Procurar trabalhar. Vai embora, vai embora, vai embora. Assim que eu faço. Põe a vassoura atrás da porta. Uma vizinha Mickey, mas ela sabe de tudo isso. Vamos lá. Joana enfatiza a necessidade de superar ressentimentos e mágoas dentro do ambiente familiar. Ela ressalta o papel crucial dos pais como guias e exemplos, que é outra coisa muito difícil, né? Para o desenvolvimento moral e espiritual dos seus filhos e na prática do Evangelho no lar. Que, já que nós estamos trabalhando a questão do lar, evidentemente não poderia deixar de faltar o Evangelho do lar. Eu vejo muito, eu estou querendo me medir, eu olho as minhas filhas. Se elas estão muito ansiosas, porque eu também estou. É direitinho. Não tem bom, né? Eu tô me medindo pelas minhas filhas. Como elas convivem no ambiente, como elas estão me tratando, eu sei como que eu sou. É bom. É, porque é incrível. Outra coisa que eu tenho percebido muito, graças a Deus, lá na família, lá na minha casa, minha mãe tem quintal. Quando começa o conflito entre as crianças, eu quintal agora, todo mundo brincar no barro. Vamos exercitar. Uma beleza, eles vão lá no barro, lá parece que vai tudo para a terra mesmo. Será que ela vai levar dela pro bar, vai dar certo? Que? Ou você tem que vedar. Olha, uma bola de chão, pé no chão e rezar na árvore. Então vamos lá. Entende ser a família o alicerce da sociedade, segundo Joana de Ângeles, responsável pela saúde moral do seu núcleo familiar, que por sua vez vai refletir de forma positiva ou negativa em toda a sociedade. Então a gente percebe quando que uma sociedade está doente, medindo a família como que elas estão enquanto família. O planejamento reencarnatório é a principal ferramenta para esse processo.
revela uma complexa e fascinante dinâmica que envolve a vontade do Espírito, a misericórdia divina e as leis de causa e efeito. Tudo isso juntos para trabalharmos a reencarnação, ou melhor, permitir através da reencarnação o desenvolvimento, o crescimento do Espírito. O planejamento reencarnatório, longe de ser um simples processo aleatório, é, frequentemente, uma ferramenta valiosa, evento cuidadosamente considerado no plano espiritual, visando o aprendizado, a reparação e o progresso do ser imortal. Ou seja, toda análise é feita, toda planilha de custo é feita, todo desenho arquitetônico é feito para que só depois construir e permitir a reencarnação. Se eu discordar quando eu estiver lendo lá, você tem o livre-arbítrio. Ah, Quando não, o espírito, quando você participa do seu planejamento reencarnatório, mas eu posso ter direito de discordar. você tem princípios, você sim. Só que em algumas situações você vai querer avançar um pouco mais do que você tem condições de fazer. E aí, para que não haja um fracasso, eles aconselham, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouco mais leve, não pega tão pesado, para que você, ao reencarnar, você possa dar conta da sua missão. Então você é orientada, né? Você é orientada. Agora, quando você pode fazer isso? Agora tem espírito que está tão desequilibrado, é tão imperfeito, que ele não tem condições de opinar. Uma encarnação compulsória. Exatamente, uma reencarnação compulsória, obrigatória. Pular situações que têm que ser resolvidas. E a gente acha que reencarnar é simples. É um problema muito sério. Tem gente que não quer voltar, tem gente que fica desesperada por voltar naquela união. Tem que fazer um tratamento muito sério com determinados espíritos para eles aceitarem a reencarnação. Com certeza. É tipo a nosso medo da morte, eles têm medo. Nós vamos ter medo. Inclusive eles falam mais difícil, que a vinda de lá para cá é mais difícil para o espírito do que a ida daqui para lá. É muito mais complicado, porque eles têm a noção plena e total do que é aqui. Eles só esquecem quando ocorre a encarnação. E uma coisa que às vezes a gente não consegue entender que eu já me soube, às vezes, vamos supor, meu espírito é um pouco mais desenvolvido, e tem espíritos que eu convivi um pouco, tenho uma noção, e eles precisam voltar para resgatar muitas coisas, muitas dívidas. Então eu sou convidada a vir fazer parte daquele, junto com aqueles espíritos. Sim. Eu li um livro maravilhoso. São espíritos missionários. Aí, igual esse que eu li. Aí um espírito novo também do povo falou, se ofereceu vir como filha, para ajudar uns 3 totalmente malucos. A ver se não tinha necessidade. Então aí vem aquele medo todo, né, para formar aquela família. Sim. Melhoraram um pouquinho, mas elas quase morreram, as duas que eram mais envolvidas. Então a gente vê que é um problema muito sério. É pior de lá para cá do que daqui para lá. Com certeza, sem dúvida alguma. Isso aí são verdades que são relatadas nas obras espíritas com grande profundidade para demonstrar a importância da reencarnação e da importância de nós aproveitarmos cada encarnação que nós temos aqui. O planejamento reencarnatório, longe de ser um simples processo aleatório, é frequentemente uma ferramenta valiosa, evento cuidadosamente considerado no plano espiritual, visando o aprendizado, a reparação e o progresso do ser imortal. Meu Deus, é difícil morrer, é difícil viver. É difícil tudo. Jesus. A base do planejamento reencarnatório reside na lei de causa e efeito e na justiça divina. As ações de uma existência geram consequências que, cedo ou tarde, precisarão ser enfrentadas e compreendidas. Aí que está, irmão.
A reencarnação oferece o palco para essas experiências necessárias ao aprendizado e à quitação de débitos. Hoje você está achando difícil, olha, mas com certeza vai chegar a esse ponto aí. Evolui bastante, né, o Bastião? Todos nós, né? A gente também, que é um problema que eu acho que até é nosso, né? Aí a gente acha que a gente gosta de questão de missão, de ajudar. Aí a gente tira a cruz da que a pessoa não precisa passar e carrega pra gente. Eu faço, tá errado. Porque é o equívoco. A pessoa precisa passar por isso. Você pode estar ao lado. Colocando que a família, a gente tem que estar junto, não um carregar o fardo do outro. Tudo isso é o nosso fardo. É desinformação. Mesmo existindo um plano para cada vida, para cada espírito, o espírito não é como um robô programado para seguir um destino fixo do ambiente. A capacidade de escolher o livre-arbítrio permanece sendo fundamental. O livre-arbítrio. Ninguém tolhe o livre-arbítrio. Imagine que o planejamento reencarnatório é como um mapa de viagem. Ele sugere os caminhos principais e os destinos importantes para serem percorridos. A exemplo, como aprender certas lições ou se aproximar de certas pessoas. Então, esse aí você tem um mapa, dando esse exemplo simples. É como se você fosse aprender algumas lições ou aproximar de certas pessoas quando você estiver aqui encarnado. Só que, no entanto, durante a jornada, a sua encarnação, você chegou até aqui. Seu planejamento já foi concluído. O indivíduo, o espírito agora, tem a liberdade de escolher atalhos. Mudar de rota. Sim. Parar em lugares inesperados. E até mesmo alterar seu destino final dentro de certo limite. Ou seja, ele pode bagunçar tudo. Complicou tudo. Pelo livre-arbítrio. Só saber que ele é responsável por isso. Pode bagunçar tudo. Só que Vai chorar depois. uma pessoa pode, em seu planejamento, buscar aprender sobre paciência e o ambiente familiar. O destino principal, aquilo que é... Não, nessa encarnação eu vou trabalhar com a paciência. Eu vou ter que trabalhar a paciência, paciência, paciência. No entanto, ela pode escolher reagir com raiva e impaciência, pelo livre-arbítrio, mudando a rota, adiando o aprendizado e a lição do qual ela mesma ajudou a construir no seu planejamento reencarnatório. Ou, ao contrário, pode se esforçar para cultivar a paciência, seguindo o seu roteiro, o seu caminho que você traçou no plano espiritual. Aí você vai avançar no seu desenvolvimento. Então, o seu livre-arbítrio está preservado. Um outro exemplo, um espírito pode ter planejado auxiliar uma determinada pessoa em um momento de dificuldade. Não, eu vou reencarnar e vou ajudar a determinada pessoa. Ao reencarnar, ele se depara com essa oportunidade, mas tem a liberdade de escolher ajudar ou se omitir. É o livre-arbítrio, mais uma vez. É a opção dele. Né? Nós sempre vamos ter essa dualidade, escolher uma coisa ou outra. Sua escolha terá consequências para ele e para a outra pessoa, do qual ele lá no plano espiritual fala, não, a hora que eu estiver aí, eu vou ajudar aquele ser encarnado. Chegando aqui, não ajuda. Se ele não tivesse comprometido, mandaria outro para ajudar, né? Aí, o que vai acontecer? Mais um débito nas costas dele. Terá consequências para ele e para outra pessoa que não recebeu ajuda. Ficou aquém do que ele precisava, influenciando suas futuras experiências
O planejamento reencarnatório oferece uma estrutura e direcionamentos para o aprendizado e a evolução do espírito, mas não é uma coisa determinante. Não é uma coisa determinante, a não ser naquelas exceções que nós já falamos, comentamos há pouco. No entanto, o livre-arbítrio permite que cada indivíduo faça suas próprias escolhas ao longo da vida, moldando ativamente seu caminho e as experiências futuras. Não somos marionetes do destino, mas sim co-criadores da nossa jornada evolutiva. No Evangelho, Jesus já nos falava que nós somos co-criadores, não só em relação a nós próprios, como em relação ao que está à nossa volta. Outro fator importante é que reencarnar no seio consanguíneo habitual pode facilitar o reajuste de laços e a superação de desafios antigos. Enquanto reencarnar em famílias diferentes vai promover a expansão do amor e a aquisição de novas perspectivas. Então nós deixamos os laços consanguíneos quando nós já estamos numa evolução maior, que já podemos abraçar causas maiores, já podemos abraçar situações que envolvem espíritos mais difíceis, mais complicados. E você pode explicar, por exemplo, a adoção? É uma delas. Né? Sem dúvida. Né? Aí nós vamos trabalhar os efeitos de uma família universal. Contudo, o espírito vai experimentar ambas as situações ao longo de suas diversas encarnações. Porque nós passamos por várias experiências. Homem, mulher, pai, mãe, filho, filha, né? Rico, pobre. Passamos por todas essas experiências para que ao final, lá na frente, a gente possa realmente consagrar o espírito como um ser evoluído. Aproveitando as oportunidades de aprendizado que cada uma dessa etapa oferece para o nosso crescimento e a nossa perfeição. Por isso que é muito importante nós valorizarmos a cada dia, a cada situação que nos apresenta. Porque são experiências, são vivências que vai trazer para nós, ampliar para nós todo esse conhecimento que nós precisamos para que a gente possa entender e compreender cada vez mais o ser espiritual que habita em nosso corpo físico. Mas você está ali, né? Porque nós somos seres imperfeitos. Então, está dentro. Sim, não está fora. Através da misericórdia divina, pela experiência dos irmãos e da sabedoria ímpar do planejamento reencarnatório, sempre essa equipe buscarão o melhor caminho para a evolução de cada ser em sua encarnação. Então, esse trabalho é um trabalho muito mais do que perfeito. Ele vai olhar, né? sim, vai olhar tudo. É porque se a gente fracassar também no propósito que a gente veio na nossa encarnação aqui, a gente volta com o débito para lá e também falhar. Olha, segundo as obras, é muito difícil nós, mortais, aqui com esse grau de evolução, cumprirmos piamente o nosso planejamento. Nós voltamos com muito mérito. Porque dificilmente nós conseguimos. São menos quando a gente veio aqui, né? Oi? Melhora, mas não, melhoramos. Bem menos. Mas o 100% do nosso planejamento, segundo consta das informações dele, somente aqueles missionários. Nossa, casal, o resto são nós mesmos. Olha, passa no toque, hein?
tá danado de bom. Esquece hoje nós. Nossa, 10 reencarnações vai resolver mais. Se nós resolvermos 10% do que o nosso planejamento, Tá ótimo. já podemos colocar nossa mão por cima. A possibilidade de reencarnar é, em si, como já foi dito, um ato de misericórdia divina sempre, sempre será, oferecendo inúmeras condições de aprendizado e redenção. Não desperdicemos essas oportunidades que Deus nos dá. Os mentores espirituais e os espíritos superiores atuam como guias desse processo reencarnatório, auxiliando o espírito em suas escolhas e oferecendo suporte durante a jornada terrena. E como se isso não bastasse, todos nós, sem exceção, após o planejamento reencarnatório, pergunta: quem se oferece para acompanhar fulano de tal como anjo da guarda? Aí escolhe aqueles que estão em melhores condições. Não, eu me proponho a ser um anjo da guarda. E vem nos intuir, nos orientar, nos acompanhar, enquanto nós aceitarmos essa proposta. Quando nós não aceitamos essa proposta, o nosso anjo da guarda se afasta, deixa a gente quebrar a cabeça, respeitando o livre-arbítrio, até que pelo sofrimento, pela dor, a gente olha para ele e fala assim: olha, não estou aguentando mais não. Você me ajuda, você me socorre? Ele vem, continua. É o anjo da guarda mesmo. Ele, desde a primeira vez que a gente reencarna, ele é o mesmo? Não. Não? Normalmente são espíritos um pouquinho mais evoluídos que nós, que estamos reencarnando, e que se presta a exercer essa função, esse papel. Como nós também podemos fazer quando estamos lá, na erraticidade. Nós também vamos ser anjos da guarda daqueles que reencarnam e que estão numa posição inferior de conhecimento que nós. Muda também, porque a gente muda É também a sempre, encarnação. então não é sempre o mesmo. Não. Desde Isso é quando permanente. Isso é muito já dinâmico. mudou pra Isso é muito dinâmico. Deus ia conseguir ficar com você 2 vezes, irmão. Quantas vezes a gente reencarna? 2 vezes não, daí não. O objetivo primordial da reencarnação minha voz que é o progresso espiritual, sua evolução em direção à perfeição relativa. Nós estamos trabalhando a perfeição relativa. As experiências planejadas visam o desenvolvimento de virtudes, a superação de imperfeições e a expansão da nossa consciência rumo ao cosmos. Oh, Deus é muito foda, né? Ele dá um monte de oportunidade pra gente, a gente que não Permanentemente. quer aceitar. Bom, gente, dentro da proposta que nós queríamos, nós trabalhamos hoje, né, a questão da reencarnação, do nosso planejamento reencarnatório, da importância da família, da importância do entendimento, do conhecimento. Eu sei que tudo isso que nós falamos aqui já é de conhecimento de todos nós. Nós sabemos isso de qual salteado. O que nós fizemos hoje foi apenas condensar, né, e sintetizar essas informações para que a gente pudesse fazer uma análise mais sucinta. Até aí tudo bem, tudo certinho, sem novidade nenhuma. O pior vem agora. Olha isso de novo. O que nós vamos fazer agora com essas informações que nós tivemos aqui? Agora, O quê? Cada um, como que vai aplicar isso? Exato. A gente tem um conhecimento e às vezes a gente fecha os olhos e faz tudo errado. Entendeu? Porque agora não adianta falar: ah, não, mas isso eu não sabia.
Ah, mas é desse jeito? Esse aí ele não tem mais conhecido. Chegar Não, em casa, dá um abraço agora nós já Um sabemos. abraço pra patroa. Ai, tem, Agora- podia ter mais uma sobre Um abraço isso. pra patroa. Eu também acho. Por quê? Você poderia, né, fazer mais Terça-feira que vem. com esse estudo. Podemos aprofundar um pouco mais. Esse tema foi um tema. Podemos foi um tema bom que abrangeu. É o tema atual, assim, É o tema atual que a gente está passando por ele. Cada um. Tudo bem. Vamos trabalhar um É pouco um mais. tema que foi. Ok. Ajuda a gente a melhorar, né? Mas Mas a gente pode tem que melhorar. Como você é o nosso mentor, você não. Essa galera aqui, não, tem que levar lá fora. Para a gente poder. Temos que fazer a lição de casa. Não adianta Ah, a eu gente faço, só mas escutar o também professor. Temos que chegar É, em mas casa Abraçar ele abraçar o patrão, com ele abraçar a fazendo um patroa. acompanhado a mais, a gente tem condição de fazer a leitura melhor, né? Muito bem. eu gostei também. Eu achei de fazer mais. Vamos, semana que vem, então, a gente amplia um pouco. com certeza. Voltar a Anderson. Vamos ter pra trazer, né? Trazer as famílias da gente. Eu fazer um encontro da família. Bom, gente, muito obrigado. Uma boa noite.